Olá galera, então vamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos entrar na parte que comenta sobre as cargas acima de 80%, né? A chamada fase de acumulação do nosso mini curso Treinamento Trifásico, periodizando seu treino na sala de musculação. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo de introdução, assista, que é bastante importante para dar uma base para esse vídeo. Sem mais delongas, então, ao longo da série, a gente sempre vai priorizar a qualidade, não a quantidade. O atletismo de velocidade, ele é isso, é qualidade. Você tem que fazer cada movimento com qualidade e não tanto com quantidade, salvo raras exceções. Na academia, a mesma coisa. Você não vai treinar como o padrão para hipertrofia. Você busca sempre movimentos com qualidade, movimentos rápidos, movimentos explosivos, sem aquela fadiga de atingir a falha. O autor ele coloca um exemplo. Se você fizer 3 séries de 5 repetições com 80% da carga, então você vai fazer o primeiro set 5 repetições, o segundo 5, o terceiro 5. No final você vai ter feito 15 repetições, porém apenas 4 a 5 repetições foram com qualidade. Por quê? Porque vamos colocar lá o exemplo. Na primeira repetição você completou ela em 0,5 segundos, na segunda 0,6, na terceira 0,7. Essas outras duas já quase que dobrou o tempo, as duas últimas repetições, comparado à primeira. Então essas repetições não foram com qualidade, entendeu? Se você colocar 5 séries de 3 repetições, lá no final você vai ter 13 a 14 repetições com qualidade, porque você encerra sua série antes de fadigar muito. Então tenham isso em mente, qualidade. Aqui um exemplo do bloco do autor, como funciona. A gente vai passar por cada fase, a excêntrica, a isométrica e a concêntrica, mas é bem interessante se quiserem printar essa tabelinha. É um bom resumo como funciona a dinâmica do treinamento. Aqui, nessa fase de força, a gente vai usar alguns métodos especializados. E é por isso que lá no começo eu falei que não era interessante aplicar esse treinamento para iniciantes, porque são métodos bem agressivos. Um deles é o French Contrast e o Clustering. O Clustering ainda é mais tranquilo, dá para você aplicar com iniciante, porque ele é bem fácil de executar. E o oscilatório. Eu vou mostrar esses dois primeiros, que eles trabalham de que forma? Sequenciando e alternando as cargas, justamente para potencializar o seu sistema nervoso. A gente sabe que o sistema nervoso é o grande cara que a gente busca na hora da velocidade. É ele que vai mandar o sinal para o seu músculo trabalhar de forma veloz. Então, e outra é manter uma boa qualidade em cada repetição, né? Que seria mais o clustering. Aqui o French Contrast, como ele funciona? São 4 exercícios em sequência. Ao final desses 4 exercícios você conta uma série. Então o primeiro exercício ele é um composto pesado, com cargas acima de 85, 80% de 1 RM. O segundo exercício, depois de 20 segundos, né, do primeiro, que é o tempo de você sair e ir para o próximo, é um pliométrico. Aí você tem o terceiro exercício, que é um drop, ou seja, é o mesmo exercício praticamente do primeiro, porém com 30% de 1 RM. E o quarto é um pliométrico acelerado, muitas vezes utilizando bandas elásticas. Eu vou passar um vídeo agora que vai mostrar esse método. Se você não sabe o que é 1 RM, é uma repetição máxima. Exemplo, você fez um agachamento livre com 100 kg, uma repetição, você não consegue fazer a segunda repetição. Então o seu 1 RM é 100 kg. 85% desse 1 RM seria 85 kg. Aqui então um exemplo do French Contrast. O atleta aqui ele vai realizar o primeiro exercício, que é um exercício com uma carga alta, né? Realizou lá 3 repetições, guardou, vai para o próximo exercício, que é um pliométrico sobre barreiras. Porém, se você não tiver barreiras, você pode fingir, imaginar que tenha barreiras, né? Mas aqui no caso ele coloca justamente para estimular mais o salto.
Aí ele vai para o terceiro exercício, que é um agachamento com salto, com a carga mais leve. Repare que ele não desce tanto, né? Não tem problema, é justamente isso. Fez lá 3 séries. E agora ele vai para o exercício que é o pliometria acelerado através das bandas. Imagine que essas bandas ela vai aliviar um pouco o peso do atleta, dessa forma acelerando mais o movimento. Então esse foi o French Contrast. O clustering é bem simples. Você vai realizar uma pausa entre cada repetição. Então imagine que você começou o agachamento, você fez uma repetição, a hora que você subiu, você espera 10 a 20 segundos para realizar a próxima. Aí você faz a próxima, espera 10 a 20 segundos e depois faz a última repetição, se o seu treino for para 3 repetições. Então é bem tranquilo esse treino aqui, esse método. Iniciantes podem usar. A ideia é permitir uma recuperação do corpo para você ter uma qualidade de execução de cada repetição. Em relação ao protocolo de aquecimento e teste de 1RM, se você está na academia, todo profissional de academia vai saber executar uma avaliação de 1RM. Então chega e conversa com ele: eu quero realizar minha 1RM em tal exercício, no agachamento livre. Ele vai te orientar da melhor maneira. A gente vai trabalhar sempre com essa questão de porcentagem de 1RM. Então você tem que saber o seu 1RM do exercício. Feito isso, você tem um protocolo de aquecimento que você pode fazer antes de começar a sessão de treinamento, né? Que é o que? Você vai colocar uma carga lá, vai realizar 5 repetições, depois vai aumentar um pouco essa carga, realizar 3, depois aumenta mais um pouquinho, 3, e a partir daí você vai começar a realizar o treinamento, as séries propostas no plano. O que acontece ao longo do tempo? Você vai ficando mais forte. Então você não pode sempre usar a mesma RM que você fez lá no início do plano de treino, porque passado 4, 5 semanas, essa RM sua, você vai ficar mais forte. Então você adapta, você aumenta um pouco essa carga. De que maneira o autor ele coloca? Se você chegar aqui, uma série para 3 repetições com 80% da carga máxima, se você se moveu com facilidade, se você sentiu que está muito fácil, você aumenta um pouco. Quanto que é esse pouco? 6 a 10 quilos, por exemplo. Se você se moveu com certa dificuldade ou você acha que não aumentou, você mantém a carga. Isso é um direcionamento que o autor ele coloca. Então vamos entrar aqui na fase excêntrica, né, que é a primeira fase do movimento. Por que ela é tão importante, né? E o que é a fase excêntrica? De uma maneira simples, a ação excêntrica é quando ocorre o alongamento do músculo, né? Deixando de uma maneira bem entendível. E por que ela é tão importante, né? Cada movimento dinâmico ele começa com uma ação excêntrica. Então, você está na corrida, a primeira fase do movimento é a fase excêntrica, depois a isométrica e depois a concêntrica. E essa fase ela atua principalmente nesses dois carinhas aqui, ó, o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi. Eles são dois caras que fazem a comunicação com o seu cérebro e eles avisam, tá dando tal tensão, o alongamento é esse. Então essa fase ela trabalha diretamente com eles. Não vou aprofundar aqui porque senão ficaria muito técnico o assunto e não é essa a ideia do curso, mas é nessa ideia que a fase excêntrica trabalha. Como aplicar o treinamento excêntrico, né? Algumas regrinhas, apenas um exercício composto e no início do treino, ou seja, lembra lá o agachamento do vídeo que o cara fez? Um exercício, é um exercício composto, utiliza vários grupamentos musculares e colocar esse exercício no início do treino. A fase excêntrica dura em torno de 6 segundos, ou, às vezes ela pode durar 5 a 7 segundos, depende muito do dia, né? A gente vai ver nas tabelinhas. Evitar cargas acima de 85%
do 1RM do atleta. Então, cargas acima desse valor, a gente vai sempre fazer o exercício de forma convencional, sem a fase excêntrica. E sempre finalizar o movimento, né, a fase concêntrica, ou seja, a subida, se for um agachamento livre, de forma explosiva. Mais uma tabela mostrando um geral de como vai ser a dinâmica, o tempo sob tensão, a repetição, as séries, mas sei que é um pouco confuso isso em primeiro momento, mas é importante passar isso. Lá na frente vocês vão entender certinho. E na semana ficaria assim: a duração dessa série excêntrica, 2 semanas. Então, a dinâmica das cargas ao longo da segunda, quarta e sexta, se você treinar 3 dias, serão essas. No primeiro dia, as cargas em 82 a 87% do 1RM. Aqui sim aplica o treinamento excêntrico. Aqui, cargas com 90 a 97%, a gente não aplica o treinamento excêntrico. Pode ver aqui. Por quê? Porque são cargas acima de 85%. Então, essa regrinha aqui, ela entra em ação. E na sexta é um dia de maior volume, a gente aplica cargas ali entre 75% e 80%. Um exemplo de treinamento excêntrico, um agachamento livre. Repara como ele vai ficar um tempo descendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e a fase concêntrica explosiva. Beleza? Vamos passar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E a concêntrica subida bem explosiva. Eu deixei na descrição também esse Excel com o resumo das fases. Vamos passar pela fase excêntrica, como funciona a dinâmica. Então eu deixei aqui segunda-feira 82%, a carga, o tempo sob tensão, ou seja, na parte excêntrica 5 segundos, repetições 3 repetições, séries 3 repetições. Quarta-feira a mesma coisa, sexta, segunda da outra semana, na segunda semana, no caso, a gente aumenta em relação à primeira semana da segunda-feira, de 82 foi para 85, para justamente ter o aumento geral na intensidade, né? E o tempo na fase excêntrica também é maior. Também nesse Excel eu deixei como você pode saber sua carga. Por exemplo, você foi lá, falou com o cara da academia, fez o teste de 1RM, seu 1RM deu 140 kg. Você chega aqui nessa parte em azul, coloca 140, o resto vai ficar calculado. Então você chega aqui, na quarta-feira eu tenho que usar 90%. Qual que é meu 90%? 90% são 126 quilos. Se der peso ímpar, joga para menos, 114 quilos. E um exemplo aqui de semana de treinamento, aplicando o que a gente já viu que foi o treinamento, o French Contrast com o treinamento excêntrico, é bem simples. Segunda-feira, você vai começar com a parte, o French Contrast, aplicando essas regrinhas aqui, 82% da carga. Vamos imaginar que a carga máxima foi 100 kg, né? 100 kg. 82%, 82 kg. Então a carga é 82 kg, você vai realizar 3 repetições, 5 segundos na fase excêntrica, né? 5 E's eu coloquei, então é excêntrico. Se tivesse Is, seria isométrico, e concêntrico. Ao final dessa série, dos 4 exercícios, você conta uma série. Então serão 3 séries dessas. Comparado à quarta-feira, aqui eu deixei em verde o que foi modificado. Repara que só detalhes de repetições, cargas, tempo sob tensão. Lembra que na quarta-feira a gente não realiza o treinamento excêntrico, porque a carga é alta. E na sexta já volta a parte excêntrica. Aí outros exercícios que eu coloquei para complementar. Você pode fazer um panturrilha sentado,
um nórdico que eu deixei no canal, tem no canal falando sobre esse exercício. Ele é um exercício, mas se você não conhece, você pode pesquisar, exercício nórdico para posterior, é um exercício que ajuda bastante na prevenção de lesões, né? E é uns exercícios de superior, supino, remada baixa, mas você pode adicionar outros exercícios aqui. Esse é só um exemplo, né? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora a gente vai entrar na parte isométrica. A isometria, o que é? É quando ocorre essa mudança da fase excêntrica para concêntrica. Então, basicamente é isso. Já dizia ISO, mesmo métrico distância. Então você mantém aqui um ângulo, né? Você imagina que o peso está aqui, ele está exercendo uma força para baixo. Você segura o peso nessa distância. Você está exercendo uma isometria. Seu músculo ele está tentando manter essa mesma distância de uma ponta a outra. Você pode também, um exemplo de isometria é você empurrar uma parede. Você está exercendo uma força, porém o ângulo das suas articulações estão praticamente iguais, né? Essa fase ela é interessante para aumentar o recrutamento de unidades motoras. De maneira geral, o que é isso? Imagina você tem o seu cérebro, você manda um sinal para o seu músculo, né? E tem um fio. Essas unidades motoras, cada junção do músculo com esse fio, entre aspas, vai mandar o sinal para fazer seu músculo trabalhar. Então, se você utilizar 50% da força, não tem por que você utilizar 100% do músculo. Você vai ativar algumas unidades motoras. Agora, se você utilizar 80% da força, você vai utilizar mais o seu músculo. De maneira bem simples e didática. Então, como treinar essa fase? Durante o movimento do exercício, você dá uma pausa entre a ação excêntrica e concêntrica. Vou mostrar exemplos. Ou uma força determinada, você vai aplicar uma força determinada numa posição onde o ângulo não mude. Por exemplo, aqui na corrida, esse é o momento de aplicação de força, entendeu? E no agachamento livre você tem esse momento de aplicação de força. Então a gente tem que utilizar para um melhor aproveitamento o ângulo mais próximo da ação do exercício. Então a gente vai muitas vezes usar exercícios que façam a isometria, a pausa isométrica no ângulo da nossa prova. Esse exemplo aqui a gente vai fazer uma isometria nessa posição mais ou menos, e não nessa posição aqui. Eu coloquei aqui de 5 a 10 graus, que pode variar, né? Você pode estar um pouco para baixo, um pouco para cima, mas não fugir muito dessa angulação. Aqui um exemplo de pausa isométrica. O cara ele vai agachar, vai ficar um tempo, 6, 7 segundos, e aí vai fazer a ação concêntrica. Mas poderia ser um agachamento, né, com as duas pernas também, onde ele vai agachar, fica na posição e depois sobe. A tabela como você vai fazer essa fase isométrica, então podem printar aí também para vocês terem como suporte. Divisão na semana, mesma divisão da fase excêntrica em relação às cargas, porém a única coisa que muda é a ação, né? Antes a gente ficava um tempo na fase excêntrica, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Agora a gente vai tentar descer rápido, ter a pausa entre a troca, né, da excêntrica para concêntrica, ficar um tempo e depois fazer a fase excêntrica. Voltando aqui para a tabela, né, as 2 semanas de isométrico, como funcionam. Aqui o tempo agora se refere ao tempo na fase isométrica, mas as cargas basicamente são as mesmas, 90% na quarta, 93%. Se fosse aqui no exercício, a gente iria mudar essa parte aqui, o tempo sob tensão seria isométrico, 5 segundos, vamos ver, dividir aqui,
Segunda-feira 82%, tempo sob tensão 3 segundos, então aqui já não seriam 5 segundos, seriam 3. Séries, 4 séries, então aqui séries seriam 4. Repetições, 3 repetições, mesma coisa. A dinâmica é basicamente a mesma, a gente vai fazer também ainda o contrast, o French contrast, que é o método lá de 4 exercícios, só muda essas questões de carga, repetições e tempo sob tensão, seja na excêntrica, na fase isométrica. Aqui o resumo ele é bem importante, então sei que pode parecer confuso, mas analisem, vejam aqui as semanas, a dinâmica de cargas, não tem erro. E a fase concêntrica, então a gente fez a fase excêntrica, né? Treinou a fase excêntrica, treinou a fase isométrica. A concêntrica é quando ocorre o encurtamento do músculo, de maneira simples. Aqui a gente vai sempre falar sobre reativo, né? Que é o que? É você realizar um movimento rápido, sempre o mais rápido que você conseguir, justamente para a gente melhorar essa parte de desenvolvimento, taxa de desenvolvimento de força, que é o que a gente procura, né? Produzir essa força de maneira rápida. Então, aqui todo o treino, a gente está falando primeiro dessa parte em vermelho, mas as outras fases em azul e abaixo de 55% também vão ser todas reativas. Quantidade de repetições que você vai fazer com cada carga, quantidade de séries, enfim, essa tabelinha é outra que vocês podem printar para ter como referência. Como ficaria a divisão na semana da fase concêntrica? Mais uma vez, mesma coisa, dinâmica de cargas, duração também de 2 semanas, porém aqui você sempre vai realizar de forma reativa, você não vai ter a pausa na isometria, não vai ter o tempo sob tensão na fase excêntrica, você vai fazer o movimento mais rápido que conseguir, tanto excêntrico, isométrico e concêntrico, as 3 fases, agachar e voltar a subir a barra, se for um agachamento livre. Quantidade de repetições também será bem baixa, porque aqui a gente está falando de qualidade, e as séries também tem resumido aqui. Aqui na fase concêntrica tem o resumo, para que no tempo agora não tem, tá 0, ou seja, não tem tempo na fase excêntrica, isométrica e nem concêntrica, é a maior velocidade que você conseguir. Tem as repetições, tem as séries. Aqui no exemplo o que a gente mudaria é só essa parte aqui que não teria, então sempre 0, mas a gente ainda ia continuar realizando o French contrast, só alterando essas questões de repetições e cargas e séries baseado nessa tabelinha aqui. Não tem segredo, a fase concêntrica seria a mais simples, a mais convencional que a gente vê por aí. E depois das 3 fases você realiza um deload, que é o que? Uma semana com cargas bem baixas, repetições e séries também baixas, justamente para permitir uma maior recuperação do atleta. Você realiza 2 semanas de fase excêntrica, colocar uma semana de deload, depois entra na fase isométrica. Isso vai de você, o tempo que você tem com o atleta ou que você vai aplicar em você de preparação. Você pode também, mas no mínimo 2 semanas em cada fase, excêntrica, isométrica e concêntrica. Espero que tenha ficado claro, né, esse primeiro bloco de treinamento de força com cargas acima de 80%. Se quiser perguntar, deixa nos comentários. Enfim, vamos conversando. Deixa o like no vídeo, apoie o canal, deixei um pix na descrição se você gostou do vídeo, se você gostou da série ou se algum outro vídeo do canal te ajudou e você puder colaborar. E assista os próximos vídeos que tem as outras 2 fases, né? A fase de potência e a fase de velocidade. Abraço e até mais.